gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Paola Machado e agora estou com vocês aqui no podcast da Isto é Bem-Estar, um podcast que sempre terão convidados profissionais da área de saúde. E hoje estou aqui com uma pessoa que eu amo de paixão, confio demais. Confio, eu falo que as pessoas que estarão aqui são pessoas que eu gosto de verdade, sei do trabalho, sei da responsabilidade quanto à saúde das pessoas. E uma delas é a minha doutora, médica. Ela é focada total na saúde da pele. É uma pessoa que eu amo de paixão, doutora Camila Ciarleglio. Obrigada. Ai, Luciana. A gente, é que a gente vai ter que se conter um pouco aqui, porque como a gente é amiga... Porque o assunto rende, porque até cruzei a perna. O assunto rende bastante. Cá, eu acho legal você falar um pouco sobre sua área, o que você está fazendo, o que você faz. Explica um pouco sobre você e sua trajetória no trabalho. Bom, eu desde que eu comecei... eu desde sempre, desde que eu me conheço por gente, eu sempre soube que eu queria ser médica. As pacientes às vezes me perguntam desde quando que eu queria fazer medicina, tudo bem aí? Tudo. E aí eu sempre soube que eu queria ser médica e eu sempre soube que eu queria ir para a área da estética. A princípio eu queria fazer cirurgia plástica. E aí no meio da trajetória aí acabou não dando certo de eu fazer cirurgia plástica, graças a Deus. Por que graças a Deus? Porque eu acho que eu não sobreviveria... Não vou entrar nessa parte da minha vida pessoal, mas... Porque eu já tô no meu segundo casamento, meu primeiro casamento não teria sobrevivido o tanto que sobreviveu. Não que eu quisesse que ele teria sobrevivido assim tanto, mas... vai piorando. Né? Vamos voltar. Até bati no microfone. Ele não teria sobrevivido tanto se eu tivesse feito os 2 primeiros anos de cirurgia geral. Mas aí seria bom. Pois é, mas eu falei que eu não ia entrar, você falou, entendeu? Aí eu não teria feito os 2 anos de cirurgia geral. E aí eu já fui direto aí para dermatologia, só que eu sabia desde o início que eu queria fazer parte da estética. A minha professora de dermato, da residência de dermato, ela não tolerava a medicina estética, não tolerava a estética. Então, paralelamente à residência de dermatologia, eu já fui fazer uma pós-graduação em medicina estética. Assim que eu terminei os 3 anos de dermato e assim que eu terminei os 2 anos de pós-graduação em medicina estética, eu já fui fazer uma pós em ortomolecular, porque eu adorava manipulação. E dentro da manipulação, eu queria melhorar a parte de manipulação em dermatologia. Então, eu faço muito injetável na clínica, eu faço muita tecnologia. Dentro das doenças, o que eu mais gosto de tratar são as doenças relacionadas à estética, que é bastante melasma, bastante acne, bastante rosácea. E aquelas isso. manchinhas de sol. Manchinhas de sol, então as melanoses solares, melasma. Sim. É basicamente o que me faz brilhar os olhos. Ai, demais. Eu sou extremamente fã, então não posso ficar falando muito sobre você, que daí não vai ter relevância o que eu falo aqui, porque quando você gosta da pessoa, você fica enaltecendo, mas eu amo de paixão. Só que, você fez um texto, porque a Ká também, gente, é colunista da Isto é Bem-Estar, né? E ela fez um texto muito legal esses dias, que eu acho muito legal ela trazer esse assunto sobre a evolução da estética e do cuidado com a saúde da pele com os anos. Porque eu percebo, Ká, que as pessoas elas chegaram no nível que elas começaram a ficar todas iguais. Sim. Então, você sabia quem, as pessoas falavam assim, eu quero ficar com o rosto de tal pessoa. De fato, ela conseguia. E aí, aquelas pessoas começavam a ficar todas iguais. E daí, essas pessoas que fizeram, por exemplo, uma harmonização facial da vida, elas começaram a querer voltar para o estado natural. E você falou um pouco disso. Como que você vê essa evolução da estética e da saúde da pele com relação a cortar, passar na faca, como você diz no texto, que, antes passavam na faca, e agora a naturalidade da pele? Opa, o que aconteceu foi assim, eu achei, eu até mandei pra Bia durante essa... A Bia é nossa revisora, redatora. Eu mandei e falei, Bia, dá uma olhada no texto, eu não sei se foi muita viagem que eu tive, mas eu peguei e comecei a escrever porque eu atendi uma paciente num dia, uma paciente mais velha, de uma dermatologista muito conhecida daqui de São Paulo, uma das pioneiras nessa área da estética, e ela tem uma visão da estética dela muito, muito diferente da minha, mas uma visão muito antiga, da época que, assim, não existiam preenchedores
biodegradáveis, não existiam preenchedores que a gente podia reverter, só existiam PMMA, só existiam silicone, só existiam fios de ouro. Então, assim, era uma beleza que a gente não podia reverter. Então, ela tinha uma beleza da faca, que a gente chama aqui o corte e costura. Existia um tipo de laser, então é aquela coisa assim, que você puxa a cara para trás e assim, você vai deformando a boca. E hoje em dia, e aí no mesmo dia ou no dia seguinte, eu não lembro, eu atendi um adolescente, e que eu atendo bastante também, que eu adoro, e eles têm uma visão de beleza muito diferente. Tipo, não quero hormônio. Eles cuidam muito da pele, é uma rotina de skincare, assim, até um pouco além do normal. É uma coisa, assim, muito máscara coreana, muito máscara chinesa, e o caramba quatro. E um cuidado excessivo com a beleza, mas, assim, uma coisa muito mais tendendo para o natural. Então, de repente, eu me vi, assim, num intervalo, assim, de 24 a 48 horas, com essa discrepância desse mundo da beleza. Então, eu fiz um plano de tratamento para essa senhora, e ela olhou bem para mim e falou assim, não, mas com esse valor eu faço uma plástica. Eu falei, não, mas você não tá entendendo, com esse valor sim, você faz uma plástica, só que o resultado vai ser um resultado muito mais bonito, um resultado muito mais natural, um resultado que não vai puxar tua boca para trás. Você vai ficar assim, com E a aquela minha cara de vontade era peixe. falar, Cara de peixe, diferente né? da cara que você tá agora, né? Então, assim, a minha vontade era reverter aquele aspecto que ela tava. Você fala, cara, você tá com uma carinha de peixe, mas Exato! Eu queria puxar o resultado dela para um resultado mais bonito, mais natural. Algumas coisas eu conseguiria reverter, outras coisas não, porque ela tinha processos ali já definitivos no rosto. E aí, no mesmo dia, eu atendi uma outra menina ali com exatamente querendo evoluir para um processo de envelhecimento bonito, e eu sabia que ela já tinha essa noção a longo prazo mais legal. Tipo, ela não tava vendo o imediato. O que eu vou sair daqui já com a pele boa, resolvida. Então, ela queria então cuidar. assim, com uma ideia completamente avessa, assim, à ideia do preenchimento. Então, aí o meu esforço foi o contrário. Foi de explicar para ela que a ideia do preenchimento é legal, que é necessário, porque a gente envelhece a nível também de gordura, e quando a gente quer mimetizar a gordura, a gente precisa colocar um preenchimento de ácido hialurônico. Porque a gente perde coxinha de gordura no envelhecimento. Então, é uma coisa necessária, só que a gente tem que colocar em pequenas quantidades. Sim. Não como o pessoal vem colocando, em coisa de 20, 30 ml na cara, achando que é a solução de todos os nossos problemas. Que daí eu acho que parte também para um problema até um pouco de distorção de imagem, né? Eu acho que as pessoas... tem acontecido muito. Sim, eu acho que as pessoas... eu vi um estudo falando dos filtros das mídias sociais. Sim. Que as pessoas, elas se veem muito com aquele filtro. E aí, quando elas se olham no espelho e não se veem naquele filtro que elas estão acostumadas a ver, elas se frustram. É triste mesmo. É triste. Então eu também concordo. Porque Concordo. tem um negócio... eu me gosto muito mais com filtro. Tem um filtro... O Paris é maravilhoso. Não, aliás, se pudessem me colocar de filtro, eu agradeço. Tem algum filtro, tipo, de podcast? A gente pode fazer um filtro, tipo, um gatinho, olheira. Orelha. Põe um trocinho aqui. Põe um lábio aí na gente. Põe um lábio assim, deixa a gente... então, mas sabe o que acontece? Aí eu percebo que tem... Poro, por exemplo. Um poro é não existe um filtro que não tira os seus poros. Gente, poro todo mundo tem. Gente, eu acho maravilhoso ficar com a cara lisa naquele filtro. Então. Eu me sinto tão bem. Mas aí as pessoas, quando elas me encontram, eu falo assim, eu tô igual ao filtro? Eu tô igual ao Instagram? Porque assim, se eu tiver igual ao Instagram, beleza. Mas se eu tiver muito diferente, você me conta? Eu sou uma pessoa diferente? Você pergunta isso pras pessoas? Eu pergunto. Claro que eu pergunto. Eu falo assim, eu sou igual àquela foto que você viu? Porque eu acho que às vezes a gente não se vê da forma que a gente, tipo, acha que Eu acho que você é melhor do que você se mostra no Instagram. Graças a Deus. Que te conheço. Graças a Deus. Mas eu percebo uma coisa, assim, que você me ajudou muito, que eu quero voltar até para a questão da gordura depois, mas você trouxe a questão do jovem. Eu, quando conheci a Ká, eu era muito jovem. Eu era muito novinha, eu tinha uns 23 anos. Eu que descobri seu primeiro cabelo branco. Eu até chorei quando eu descobri meu primeiro cabelo branco. E a Ká, ela falou assim, pra você, que eu falava, minha família tem muita marca, muita linha na testa. E eu tinha muito medo daquela linha na testa, da linha no pescoço. Eu até preciso fazer alguma coisa aqui, tá vendo? Aqueles, né, que já vão tech neck. É tech neck. Então, eu tô achando que até esse papo que eu tô é de ficar, depois eu falo sobre isso. Enfim, que daí eu vou desvirtuando. E daí você fez o botox preventivo em mim.
E eu nunca tive o risco. E eu acho importante, às vezes, as pessoas entenderem que não é questão de você ficar assim, travada. Que não é isso, não é esse o objetivo. É a questão de ter estratégias preventivas, usar da medicina e usar da ciência como uma estratégia complementar a vários hábitos. E que você pode melhorar a sua longevidade. Sim. Desculpa, você ia falar, Fala. eu Não, interrompi. fala. Tipo, da importância. Eu acho que é legal a gente mostrar para todo mundo que esse jovem, ele procura por um preventivo. Eu acho que assim, eu também vejo também uma outra frente de pessoas que são contra todos os procedimentos, que é, nem sei se isso daí tem um nome, aí as pessoas, e a favor de todas as rugas e tal. Vou me acertar com todas as rugas na cara. Exato. Eu acho que a gente, do mesmo jeito que a gente preza por uma alimentação saudável, isso é a minha visão, tá? Tá, Essa é a minha tá. visão. Eu acho que como a gente preza por uma alimentação saudável, a gente preza por uma qualidade de vida, eu acho que a forma como a gente se apresenta para as pessoas, a forma como a gente se apresenta para o mundo, eu acho que isso mostra um autocuidado. Então, nem tudo esticado e também nem tudo caído. A gente não precisa estar obesa, que isso mostra uma falta de autocuidado. A gente Sim. não precisa estar totalmente enrugada também, porque mostra uma falta de autoamor. Sim. Existe essa expressão? Existe. Existe. E tem também, eu acho que a nossa estima melhora, né? Então, até pensando na gente, eu vejo que sempre que eu cuido da minha pele, que eu tenho essa rotina de skincare, que você falou, muito bem estabelecida, porque eu convivo há muito tempo com você. Eu tô com os meus, vou fazer 37 anos. Então, tipo, há muitos anos. Outro que eu tenho vários tratamentos preventivos. E outro que eu me sinto muito bem comigo. Eu falo assim, cara, é muito legal às vezes você sair com seu filho e falarem assim, nossa, É seu filho? é seu filho? Nossa, Eu me sinto bem pra caceta. Sim. Eu me sinto bem, eu acho super legal isso. Só que eu tento não cair nessas coisas, e eu acho que eu falo bastante estando com a Cá, porque ela tá comigo há muito tempo, de não cair em coisas de moda. Por exemplo, a bichectomia como estética. Eu achei que foi uma moda que a galera fez e caiu. E aí, quem tirou aquilo Lascou. só com preenchimento, ou sei lá com o quê. Então, exemplo, essas estratégias que são muito passageiras, eu acho que a gente tem que detectar e a gente tem que levar isso ao público. Por É. exemplo, o que você acha da bichectomia? Vou respirar para falar. Respira que a gente tem que pensar 1000 vezes. Não, é assim. Eu acho que a gente tem que primeiro passar por uma avaliação de imagem, tá? Passar por uma avaliação de imagem para detectar qual que é o tamanho dessa gordura que você tem. Todo mundo tem essa bola de bichar. É uma bolinha, né? Se você tiver esse tamanho dessa gordura além do normal e você tiver por conta dessa bola aumentada, você tiver pesando o rosto, aí você pode cogitar a possibilidade de fazer uma redução e tirar essa bola. Tá. Sabendo que essa gordura, ela é uma gordura necessária para a sustentação do teu rosto na sua velhice, a longo prazo, tá? Então, assim, Sustentação. mesmo Lembrem-se sabendo disso. que num curto prazo ela vai te dar um maior contorno de rosto pela retirada dela, a longo prazo ela vai te fazer falta. Que vai, a sua maçãzinha, ela vai virar Ela aquela carinha vai, de bulldog, né? ela bem ou mal, ela faz uma sustentação dos coxins de gordura da face. Uhum. Então você tem uma sustentação também por conta dela. Hoje em dia existem outras maneiras de você fazer um emagrecimento facial. Você posiciona um preenchedor mais acima, você posiciona um preenchedor mais abaixo, você faz um ultrassom microfocado no meio. Existem outras maneiras que você consegue Que fazer. não precisa tirar. E você não precisa remover completamente essa gordura. E dá pra você diminuir essa gordura? Você consegue diminuir essa gordura. Você Mas tirar consegue... totalmente não é Não bom. precisa. Tá? Que é o que a maioria das pessoas fizeram. Que eu falo que eu vejo pessoas até dando declarações na internet sobre esse tema, falando que se arrependeram. Então eu Aí falo. não tem mais jeito. Porque não tem mais jeito. Tem coisas que você coloca e você faz porque todo mundo tá fazendo. E às vezes você não precisa fazer. É claro, no caso de uma patologia, no caso de um incômodo extremo, que há necessidade de tirar porque tá muito grande, é uma coisa. Agora, por estética, dá para dar uma segurada e entender se isso é passageiro
vai fazer parte de uma moda ou não. Mas é isso que eu acho que a gente tem que tomar um pouco de cuidado com mídia social e com esse mundo que eu amo de paixão, que é o mundo que eu tô, que é o mundo da estética. Porque, assim, a busca incessante pelas novidades, como se a novidade fosse a solução dos nossos problemas. A gente acha que vai existir uma pílula mágica do emagrecimento. A gente acha que vai existir uma pílula mágica do colágeno que vai solucionar a nossa flacidez e as nossas rugas. Não existe. Nem para emagrecer, nem para a gente rejuvenescer. Pelo menos até agora ninguém inventou. Então, a busca pela novidade, consequentemente, a indústria sempre leva e bombardeia a gente com uma novidade de um laser que é a solução do problema, um injetável que é a solução de todos os nossos problemas, e o paciente vem até nós querendo essa novidade. E a gente é obrigado a comprar, entre aspas, essa ideia, filtrar um pouco dessa ideia. Só que, ao mesmo tempo, o concorrente do lado, o concorrente da esquina, os outros profissionais da área da saúde, eles compram essa ideia e começam a difundir isso. O paciente quer aquilo. E aí aquilo acaba difundindo pelo mercado. Quando aquilo difunde pelo mercado, todo mundo acaba comprando aquela ideia. E todo mundo acaba comprando aquela ideia, e aí aquilo se espalha. E todo mundo acaba comprando, todo mundo acaba fazendo. E aí até aquilo lá ser comprovado que aquilo não funciona, todo mundo já fez. Já fez e já deu um monte de problema. Já deu um monte de problema. Que eu falo que, às vezes, a gente tem que entender o quanto de fato, procede e o quanto você está sendo um cobaia. Porque a gente acaba sendo cobaia de vários experimentos. Então, eu até falo, mas isso com qualquer coisa, tá, Cá? Porque com a velocidade da internet, que eu acho muito boa, a gente tem que ser responsável. Eu me responsabilizo pela informação que eu vou passar. Que eu vou passar e que eu vou ler. E que eu vou buscar. Porque a gente tem que se responsabilizar também por isso. Que vai ter de tudo na internet. Vai ter de tudo na internet. E um estudo, ele demora a ser comprovado. Então, não é uma coisa que, olha, lançaram um negócio agora, que eles viram que deu certo, a gente tem que esperar pelo menos uns 5 anos. Pelo menos uns 5 anos para ver, não deu nenhum efeito colateral, não aconteceu nada com ninguém, tá tudo certo. As pessoas, elas não esperam. Então, saiu um negócio, a pessoa já quer fazer porque o outro fez. E isso tá numa velocidade muito grande, né? Então, acho que a gente tem que tomar alguns cuidados. E você falou uma coisa bem interessante sobre o colágeno, Cá. Eu vejo na internet a galera falar muito sobre o colágeno, passar colágeno na pele, tomar colágeno, tomar balinhas, comer balinhas, gummies, não sei o que lá. O que você acha disso? Eu acho que, assim, é o grande poder do marketing e o poder de difusão da informação pela internet. Existe, sim, uma comprovação científica de que a ingestão de peptídeos de colágeno, eles acabam tendo uma força de que você consiga produzir o seu próprio colágeno, uma vez que você estimula o teu fibroblasto, que é a célula produtora de colágeno, a produzir colágeno. Sim. Então, por exemplo, você nos seus 37 anos, você já não produz mais o seu colágeno como você produzia com seus 20 e poucos anos. Então, a gente vai lá e estimula, através de um ultrassom microfocado, através de um laser de Erbium, um laser de CO2, a sua produção através de uma paulada que a gente dá nele. Sim. Então, a gente causa uma inflamação, a gente causa um trauma nele, e aí ele vai procurar alimento para produzir esse colágeno. Ele vai procurar o alimento, se você não se alimenta direito, se o teu intestino não absorve direito aquele alimento, ele não vai ter como produzir aquele colágeno. Então, você ingerindo aqueles peptídeos de colágeno, você tendo uma alimentação com bastante proteína, você ingerindo aqueles peptídeos de colágeno e a gente fazendo esse trauma no teu fibroblasto, aí você vai conseguir produzir aquele colágeno. Sim, é porque eu acho que as pessoas, elas têm uma impressão que se elas tomarem o colágeno vai virar o colágeno e vai... Não é isso que acontece, tá, gente? Não. Isso é importante a Cá trazer, porque ninguém foi capaz de reproduzir uma molécula intacta de colágeno. Não. E, tipo, você bebe colágeno, não dá para fazer isso. Só que o que a gente precisa entender é que há estratégias de estímulo da produção interna e endógena de colágeno. Sim. Certo? E... a produção de colágeno, ela é muito individual,
ela varia muito conforme cada indivíduo, ela varia conforme a genética própria do indivíduo, ela varia conforme a idade, ela varia conforme os hábitos de vida, ela varia conforme a sua alimentação, Estresse. o estresse também. Então, assim, você fazendo ultrassom microfocado hoje, ou um laser, você fazendo um bioestimulador de colágeno hoje, uma seringa, eu fazendo, uma pessoa de 70 anos, vai ter uma resposta completamente diferente. Tá? Porque são pessoas de idades diferentes, com genéticas diferentes, com hábitos de vida diferentes. Até pessoas da mesma idade. Até pessoas da mesma idade. Que podem ter um resultado e outro, por isso que você precisa entender que não é tudo que o coleguinha faz que você vai poder fazer igual. Até essa é uma das coisas que eu, Camila, como médica, não concordo, que o CFM, ele não deixa a gente postar foto de antes e depois, mas por esse lado eu concordo, porque uma vez que você posta uma foto de antes e depois do paciente, você está prometendo um resultado para ele. E você não pode prometer um resultado para ele, porque o meu resultado é completamente diferente do teu. Sim. Entendeu? Aí a pessoa, ela olha aquilo e usa como verdade absoluta. Exato. E aí ela vai te cobrar no final. Exatamente. Porque ela vai falar, olha, o que você postou ficou dessa forma. Porque eu não fiquei. Exatamente. Se você colocou que o bioestimulador, ele promove aquele resultado, eu quero o resultado que você colocou. Porque você me prometeu E eu sou obrigada isso. a te entregar aquilo. Exato. Então. E tem também a questão, justamente falando dessa relação do colágeno, que eu percebo, pessoas que emagrecem de forma muito rápida e acabam e ficam com um aspecto um pouco mais envelhecido, dependendo da forma que elas fazem. Por que isso acontece, Ká? Aí a gente volta naquilo que a gente começou a falar ali. Uma das causas é a própria flacidez, que é a flacidez da pele, do tecido pele mesmo. Sim. E outra é porque a pessoa, ela não perde gordura só no corpo, ela perde gordura também nos coxins gordurosos do rosto. Quando ela perde o coxim gorduroso do rosto, que a gente tem coxim mais superficial e tem coxim mais profundo, aquele tecido, ele desliza. Então, a pele desliza sobre o rosto, entendeu? Então, aí dá aqueles primeiros sinais de velhice. A olheira, o sulco nasogeniano, a marionete. Então, não adianta a gente tentar rejuvenescer essa pessoa sem a gente puxar aquele tecido com uma tecnologia e sem posicionar aquilo com um pouquinho de ácido hialurônico. Tá. Entendeu? E isso tem muito a ver também com a velocidade do emagrecimento ou não tem nada a ver? Porque, assim, se a pessoa é aquela pessoa que faz uma dieta mega restritiva, ela emagrece horrores. Você já ouviu falar no Ozempic Face? Então, também, assim, não tem, coitado, malharam aí o tal do Ozempic, aí o medicamento, que é um ótimo medicamento, e os outros similares, mas é um termo que colocaram, mas é um termo por conta do emagrecimento rápido que esse medicamento ele traz. Mas os pacientes que fazem a cirurgia bariátrica também... que emagrecem também rápido. Emagrecem coisa de 40 a 50 quilos e é um emagrecimento rápido. É um emagrecimento sofrido, mas é um emagrecimento rápido. E perdem grandes coxins de gordura. Coxins de gordura da face, perde 40 a 50 quilos, é lógico que o rosto cede. Tá. Entendeu? Mas se ele emagrecer de forma mais devagarzinha, sabe? Então, tipo, porque até a estratégia da Bezo, que é a Associação de Obesidade e Síndrome Metabólica, eles falam que o recomendado emagrecimento é de 500 gramas até 2 quilos por semana, dependendo do seu peso inicial. Isso é uma recomendação, tipo, usando um padrão de NX de toda a nossa população. E eu percebi que tem também muito a ver com a questão genética, eu acho também. Eu percebi que pessoas que emagrecem mais devagarzinho, sabe, não tem aquele, olha, vou emagrecer, vou cortar tudo, vou administrar algum medicamento, emagrecem de um dia para o outro. Essas pessoas, elas tendem a ter o aspecto de pele mais envelhecido, e pessoas que demoram um pouco mais para emagrecer, mas é um emagrecimento constante, a pele delas sofre menos. Talvez a pele ela vai se adaptando a esse processo. Eu não sei se isso acontece, mas parece que, tipo, por não emagrecer de uma vez, de um dia para o outro, a pele ela se adapta e vai se acomodando àquele processo. Emagrecer um pouco, ela se adapta. Eu vou te falar que eu não tenho essa informação para te falar se tem algum estudo falando qual que é a velocidade de emagrecimento que vai causar, mas isso é uma coisa que é um pouco óbvia, que ela vai ser uma pessoa menos flácida, mas qual que é a velocidade que isso vai causar um dano menor?
Eu nunca li nenhum estudo a respeito disso daí, não. Mas existe alguma estratégia da pessoa evitar esse envelhecimento precoce da pele com emagrecimento? Existe alguma estratégia que ela pode utilizar, até preventiva, para quando chegar nesse processo a pele não cair tanto? Ou não? Ou só depois que ela emagreceu, ela tem que começar a fazer um Não, uso de existe, preenchedor? existe. É muito comum a gente ter paciente que chega no consultório e fala assim: "Ah, não, mas eu vou fazer isso daí só depois que eu emagrecer. Tá. Ah, eu vou fazer esse procedimento só depois que eu perder tantos quilos". É exatamente o contrário. Você tem que fazer alguns procedimentos que vão te gerar um resultado depois de Isso. 6 meses, depois de um ano, agora. Porque depois de 6 meses, depois de um ano, você já vai estar 40 quilos mais magra, aí o processo já vai estar instalado de emagrecimento. Aí você já vai ter derretido o rosto. Então, pensando em um bioestimulador que é um injetável, pensando no ultrassom microfocado, pensando num laser, que são coisas que vão te dar um resultado depois de 6 meses, depois de um ano, você tem que fazer hoje. Se você pensar que daqui É 6 porque meses daqui 6 depois. meses você vai estar mais magra e aí vai estar já fazendo efeito durante Exatamente, aquele processo. exatamente. Agora, um preenchimento, você vai fazendo pequenas doses, entendeu? De acordo com o coxim de gordura, onde a topografia que você vai perdendo Tá. do rosto. Então, uma hora você perde aqui na têmpora, você coloca um pouquinho. Uma hora você perde aqui no zigomático, você vai fazendo um pouquinho aqui. Uma hora você perde aqui na face canina, você vai colocando um pouquinho aqui. É, você não deixar pra fazer tudo de uma vez depois que a pele já. Mesmo porque você vai ficando estranho depois, né? Aí você passa de Sim! um momento que você tá com a cara derretida e de repente você tá ali todo esticadinho, Aí né? você vai fazendo devagarzinho, no É, detalhe, no micro. Eu é. percebi uma coisa, e eu percebi que tem muita também a relação da pele com a alimentação, né? A gente fala da prática de exercício físico, tal e tudo mais. Algumas pessoas têm um pouco de resistência a fazer corrida, porque corrida envelhece. E você já me trouxe essas questões que a corrida ela tem N milhares de fatores. Você não vai correr meio-dia sem protetor solar, sem um boné para te É, proteger, ou mesmo no gelo, que o gelo eu falo, o gelo você tem que usar mega protetor, porque o sol ele bate no gelo, reflete no seu rosto sim. e daí também causa envelhecimento. E tem também a questão dos radicais livres, que tipo levam a esse processo de envelhecimento. Mas existem estratégias, é claro, que você pode trazer para evitar esse envelhecimento no esporte e a relação da alimentação com isso. Porque eu percebo que uma alimentação rica em ultraprocessados, rica em açúcar. Eu tirei o açúcar, eu olho meus vídeos de antigamente, cá. Eu olhei esses dias, eu falei, gente, eu pareço muito mais velha naquela época, em 2017, do que agora. Talvez porque eu tenha me cuidado, ok. É, você Mas começou a se cuidar mais também, sim, né? Você começou a ter um cuidado um pouco maior em relação ao que você tinha antigamente também. mas essa alimentação ela pode influenciar também no Sem aspecto da dúvida, pele? sem dúvida. Hoje em dia a gente sabe a influência, quando a gente fala de envelhecimento, a gente sabe que o papel da alimentação em relação ao envelhecimento, ele é gigantesco. Tanto que todos os congressos agora já têm, trocentas palestras falando de alimentação, falando de probióticos, falando de, a influência do açúcar, a influência de alimento ultraprocessados, falando de gordura, falando de tudo isso daí, o quanto que isso influencia no papel do envelhecimento. E quais são os piores alimentos para a pele? Depende se a gente falar de envelhecimento, hoje em dia é o açúcar. Ai, então, Hoje em dia o tô açúcar. muito feliz agora. O açúcar. Se a gente falar de envelhecimento, se a gente não for falar só de alimento, se a gente for falar dos grandes vilões, aí é que, na minha concepção, uma coisa já tão batida. Mas para as pessoas não. Porque, por exemplo, o açúcar, eu sabia que tinha uma influência sobre envelhecimento, eu sabia disso. Mas aí eu fui pesquisar mais a fundo. Gente, é muita influência sobre É. envelhecimento. É assim, tipo, absurdo. Porque eu comecei a ver até umas senhoras que eu sigo, tem uma moça, senhora de 80 e tantos anos, que ela não parece nunca que tem a idade que tem. Eu falei, caraca, o que ela faz? Ela não consome açúcar. Ela não consome desde os 40 anos dela açúcar. E aí eu falei, meu, tem aspecto genético? É óbvio que tem Sim. aspecto genético. Tem aspecto de cuidado? É óbvio que tem aspecto de cuidado. Mas só que essa influência do açúcar, eu descobri o quão destrutiva ela, quão destrutivo é o açúcar.
Então, o quanto ele faz mal, eu acho ele um mega vilão. O açúcar, ele faz um dano na célula, que a gente não consegue reverter. É mais ou Sério? menos o dano que o sol faz. Aham. Só que assim, aí a gente fala também em relação ao dano que o sol faz, em relação aos benefícios que o sol traz, em relação à nossa parte psicológica, tal. Eu acho que também, não estou falando mal, tá, em relação à decisão que você tomou. Mas assim, a gente tem que pensar também que hoje a gente vive num mundo, que o estresse, ele é altíssimo, que as pessoas estão passando por uma parte, hã, assim, de doenças psicológicas que estão afetando, assim, mais de 80% da população. E a alimentação, ela traz essa questão de conforto. Sim. Então, o quanto que o açúcar, ele acaba trazendo um pouco de conforto para a vida das pessoas. Ah, E o sim. quanto que tirar o açúcar e a substituição do açúcar pelo adoçante, que assim, é difícil você tirar o açúcar e ficar sem nada. Uhum. E aí as pessoas tiram o açúcar e elas colocam adoçante. O quanto que essa substituição, ela acaba também não sendo pior. Exato. Aí não vou entrar nesse mérito, porque realmente não é minha praia, não é o meu. É, Aí isso mas daí eu deixo eu acho que pros endócrinos do grupo. É. tem essa relação, o que você disse sobre saúde mental, que eu acho super positiva, mas uma vez que o começo ele é muito complexo da retirada do açúcar, porque eu consumia muito açúcar, e me fazia muito mal. Eu falava assim, eu sempre pensava, caraca, se eu continuar consumindo essa quantidade de açúcar que eu consumo hoje, daqui 10 anos, eu nem sei como que eu vou estar, que era muito, gente. Eu trocava almoço por doce. Então eu sabia que me fazia mal. Então, eu acho que me levava a um conforto imediato, mas em longo prazo, eu acho que seria um problema. Não, mas é sem dúvida, o que eu vejo na prática clínica é assim, os pacientes que eles fazem, o uso de uma quantidade muito grande de açúcar, de uma alimentação desregrada, Falta de sono, falta de sono, o abuso de sol, álcool. cigarro, álcool, são pessoas que assim, às vezes você vai vendo, por que que a pessoa não está respondendo tão bem ao tratamento? Demora também mais a responder aos tratamentos? Demora para responder, às vezes o paciente não responde. Sério? Responde muito mal, tem uma resposta muito pobre, às vezes tem um investimento alto, em injetável, em tecnologia, e a pessoa não responde, tem uma resposta pobre. Porque a pele dela já tá destroçada, E né? aí você vai ver, assim, a pessoa fuma, você vai ver a pessoa toma sol, você vai ver a pessoa começou a se tratar muito tarde, e ela tem uma alimentação péssima, você vê que a pessoa não dorme, você vai ver que a pessoa, ela come muito açúcar, fuma. E aí ela não responde. É questão de prioridades, É, né? Eu falo que a gente tem que saber o que que é prioridade na nossa vida. é. Então, essas escolhas eu acho que elas são importantes. E a relação do exercício físico? O exercício, o que a gente sabe em relação ao envelhecimento, o aspecto de envelhecimento, é que tudo que é exaustivo ou tudo que é excessivo, vamos falar Um assim, tempo então, muito longo, um tempo, maratona. maratonistas, por exemplo, eles têm de fato um aspecto mais envelhecido por alguns aspectos, por alguns quesitos. Como, por exemplo, a exposição à radiação, que geralmente os esportes eles são abertos, eles são ao ar livre, a exposição a tanto a radiação quanto a poluição e o tempo de uma exposição a esse exercício, a produção de radical livre, faz com que essas pessoas envelheçam e tenham um aspecto maior de envelhecimento. E lógico, eles consomem muito mais gordura, e são pessoas que têm um metabolismo muito mais acelerado, então tem um aspecto maior de envelhecimento. Mas eles podem, por exemplo, ter um. É porque o que que acontece que eu percebo? Que as pessoas não se preocupam com o aspecto da pele, esses atletas, tipo, que costumam correr maratona, triatlon, tal, se preocupam com relação à saúde, então a fatores de câncer de pele e tal, porque costuma dar bastante Sim, nesses atletas, mas não se preocupam com o envelhecimento. Porque uma alimentação também rica em antioxidante pode ajudar nesse combate dos radicais livres. É que as pessoas elas deixam de lado mesmo, elas estão mais focadas ali na reposição do carboidrato, para o para o desempenho desempenho só e somente do do que que para para ter o aspecto. da pele. É. Então, porque as pessoas antes falavam: "Nossa, é porque a pessoa que corre tem bunda caída, porque ela corre".
E porque o impacto da corrida, gente, é muito mais a respeito dos radicais livres, da exposição excessiva ao sol, de você ter um exercício extenuante e trazer malefícios para o seu corpo, que eu falo que quando a gente trabalhava na fisiologia do exercício, a curva do atleta, ela é muito parecida à curva do sedentário. Por quê? O atleta, ele começa a ter um nível de lesão tão alto, e vários problemas associados ao alto desempenho, parecido com o de um sedentário. Então, eles começam a ter um esporte, eles têm um esporte muito lesivo, então eles acabam não se cuidando para ter esse desempenho. Eles cuidam do que, exemplo, do joelho, do quadril, das coisas que justamente vão interferir no desempenho. Agora, da pele, são poucos que pensam em E cuidar da pele. é interessante que, assim, todo mundo que você atende, que faz, assim, que faz maratona, que são os corredores e tal, eles, não, mas eu uso protetor sim, usa. Só que, assim, usa bastão tal. Aí tem até, eu escrevi um texto lá pra Isto É, e aí você me perguntou qual que era a referência, cara, eu não consegui achar a referência depois desse estudo. Não sei se você vai lembrar, que fala da diferença de fator de proteção solar entre Sim, fluido, bastão, creme, gel, você lembra disso? lembro. Então, tem uma grande diferença do quanto você consegue conferir de fator de proteção solar quando você coloca um FPS em bastão, em fluido, em pancake, em gel, em creme. Qual que é o melhor? O melhor é a loção, é o fluido. Tá. O melhor. Só que vai colocar um fluido, vai colocar um creme, vai colocar uma loção numa pessoa que vai transpirar, numa pessoa que vai correr embaixo do sol. Vai durar nada. Não vai durar nada. Então, qual que é a primeira opção deles? Eles teriam que fazer. O bastão. Eles teriam que colocar, mas eles fazem essa. Eles teriam que passar um fluido ou passar um E bastão. retocando com bastão. Primeiro que eles passam é o quê? É o bastão. E eles não reaplicam. Só que o bastão, ele não tem um depósito, eles não depositam de uma maneira uniforme. Tipo, vai É, fazendo assim. porque para depositar de uma maneira uniforme, você ficaria branco, você ficaria com uma cara de maquiagem. Os Eles homens não colocam fazem aqui, isso. tipo índiozinho. Exato. E aqui. Então, assim, você não tem uma uniformidade do FPS ali, entendeu? O homem tem que tomar muito cuidado com a orelha, entendeu? A mulher acaba tendo um desenvolvimento de um melasma, isso acaba sendo inevitável. Aí a Cá me mostrou uma coisa absurda. Eu O fiz quê? aquele exame da câmera, como é que chama? Tá, do Quantifica. Isso, que é uma câmera que tira a foto do seu rosto e você vai vendo. Quando eu vou andar na rua, eu coloco o boné. Essa parte da testa aqui, ela fica exposta. Gente, é absurdo. E olha que eu passo protetor. Né? Mas aí você fica raspando o boné Fica aqui raspando e só na esse testa. suor, ele é. tira tudo. Aqui, a Cá me mostrou, tava, tipo, muito escuro na imagem, que significa que eu tenho muitos pontos de envelhecimento maior exposição à radiação. Que eu vou envelhecer mais rápido. Então, assim, as pessoas que fazem muito esporte fora a exposição à poluição, entendeu? Que é um grande produtor de radical livre. Sim, eu estava vendo até um estudo que saiu falando sobre se os benefícios da caminhada, eles são anulados com a exposição à poluição. Eles mostraram que não chega a anular, mas traz vários prejuízos e que você não consegue se livrar com a caminhada. Você não vai se... Como que eu vou dizer? Se beneficiar com... Na verdade, os benefícios da caminhada você vai ter, mas só que os prejuízos que você tem com a poluição são gigantes. Entende? E fazer isso de máscara? Então, não adianta. Não? Não adianta porque... E usar uma N? O que é a melhor coisa fazer? Imagina que eu tava vendo. É correr em parque, que é lugar arborizado. Você pegar um parque bem arborizado, e daí você consegue desfrutar daquele ar, da natureza e tudo mais, ou em ambiente fechado. Agora, você correr, tipo, no meio da marginal, cheio de carro com a poluição, faz muito mal. Faz muito mal. Depois eu vou trazer esse estudo aqui pra Isto É. É muito... Tipo, você não tem noção do resultado. Eu fiquei meio chocada, porque eu não sabia que fazia tão mal. Porque a gente não percebe, você não sente. Você tá exposto à poluição, Sim. mas você não sente. Então, faz mal para a pele e faz mal para o organismo. Por isso que eu não caminho. Por isso que eu não faço nada. Por isso que eu não faço nada.
E Isso que eu não faço nada. outra coisa que eu queria trazer aqui pro pessoal, que eu vejo muito, eu vejo muito vídeo na internet, eu acho engraçado Lá às vai. vezes umas coisas que surgem, sabe? É. Falando nisso, eu até tinha que te contar isso. Eu fui fazer um negócio do balde de água gelada, enfiei o balde, quase desmaiei no balde. Mas é óbvio. Eu enfiei o balde, coloquei a vi lá, a menina falando, Eu tô pra fazer esse acordei. negócio. Não faz. Não, fazer um vídeo, né? Eu coloquei a porcaria do balde, um bowl, cheio de gelo e água em cima da pia, às 5 horas da manhã. Aí falaram assim, você enfia o rosto na água. Pois eu enfiei. Cara, me deu uma tontura. Eu falei, imagina, eu morro. Menina morre com o balde fazendo gelo na cara. Imagina. Gente, essas coisas da internet a gente tem que tomar muito cuidado. Outro dia eu vi alguém... E falaram que queima o rosto também. Dependendo se você tá Não. com a cara bem no gelo. Assim, não, mas aí acho difícil, né? Mas Da você não tem pessoa, da noção da idiotice da quantidade. pessoa Então, conseguir, né? colocar. Não, aí é muita idiotice. A pessoa Mas conseguir acertar a cara e ficar fixa ali Minha em um filha, bloco de gelo, não, né? você não tem noção, mas eu, Não, por exemplo, não. eu coloquei gelo até a boca, assim. Não, Paola. E não. aí eu enfiei, tipo, como se fosse na neve. Depende da idiotice da pessoa, só olhando assim. Não, eu vi uma pessoa outro dia com um certo grau, que eu tinha até um certo grau de respeito na internet, fazendo isso. Cara, na hora que eu vi essa pessoa fazendo isso, eu falei, não acredito que ela Mas tá será que fazendo fui eu? isso. Não era você. Não. Já lembrei quem que é, mas não vou falar. Depois eu te falo. A pessoa fazendo isso, eu falei assim, gente, o que a pessoa não faz pra ter ibope? Mas assim, me deu um... assim, bom, por que se faz isso? Pela vasoconstrição. Quando você faz uma vasoconstrição, você fecha um pouquinho de poro. Antigamente não, sei lá, fazia-se com o dorso da colher. Lembra que falava, coloca a colher no congelador e tal. Tira. E tira e faz. E tem aqueles skin coolers, sabe? Que a gente usa lá na Sim, clínica. Sim. E você coloca o skin cooler e O tal. rolinho. Ele faz uma vasoconstrição, então você fica com menos telangiectasia, você fica com menos... o rosto menos vermelho, você fica com menos poro dilatado, então a pele fica com um pouco mais de viço, entendeu? Mas você não precisa botar um balde, entendeu? Cara, faz uma colher, usa uma colher. Agora eu tenho aqueles negocinhos de quartzo. Eu deixo na geladeira então. e passo. Ele também é geladinho, tá tudo certo. E aí não vai acontecer de eu aparecer na televisão, porque eu me afoguei num balde. Não, gente, que negócio trabalhoso, que coisa sem lógica, entendeu? Para, Camila, não me faz passar Nossa, vergonha. gente. Mas o que eu queria perguntar não era sobre o balde de gelo, era sobre as tatuagens. Porque eu sei que você faz remoção de tatuagem, e isso é uma coisa até que é legal de falar. Mas antes de falar da remoção, eu vejo que tem muita gente agora fazendo tatuagem em olheira. E até teve uma amiga minha. Ela fez? Contada amiga. Não, ela fez na barriga, cara, pra tirar a estria. Aí ela fez ela cobriu toda a estria com tatuagem. Quando eu vi, ficou bonito. Mas a estria dela era aquela estria que, tipo, fazia uma voltinha, sabe? Ela tinha relevo. Isso, tinha relevo. Então, mas ficou da mesma cor, mas ficaram os relevos, assim. Só que ela foi pra praia, meu. Aí ela tomou sol. O troço inverteu. Porque não pega só a tatuagem. Ela não vai pegar a cor, ela vai continuar da mesma cor que ela era. Sim. Então, e o pessoal tá fazendo isso na barriga, o pessoal tá fazendo isso na bunda, o pessoal tá fazendo isso na olheira. E, assim, eu não tenho noção, tá? Eu acho que fazer isso perto do olho deve ser um perigo do cão. Então, é assim, vamos começar a falar da estria, depois eu falo da olheira. Eu trabalho há muitos anos já fazendo remoção de tatuagem, trabalho já há muito tempo fazendo laser para tatuagem. É muito difícil. É muito difícil. Desde que eu tenho, acho que mais de 10 tatuagens. Desde que eu comecei a fazer remoção de tatuagem, eu nunca mais fiz tatuagem. Sério? Você sabe quanto que a gente fazia aqui. Você fazia uma lá, eu fazia uma aqui. Eu tenho umas 10, eu não sei quantas. Eu parei de fazer, porque assim, a remoção de tatuagem, ela depende da qualidade da tinta que você usa, do tipo da tinta que você usa, do tatuador, da profundidade que ele depositou aquele pigmento, da localização do pigmento que ele tá, ou seja, se ele é no punho, se ele é no tornozelo, se ele é no braço, se ele é na face interna da coxa. Qual que é o lugar mais difícil de tirar? Geralmente extremidade. Tá, geralmente extremidade. Mas eu já peguei casos... Extremidade que você disse, se a pessoa fizer na mão é super na difícil. mão é difícil, punho é mais difícil, tornozelo é mais difícil.
Então, tipo, aquela galera que agora tá na moda de fazer nos É mais dedos, é difícil. super difícil. Mas eu já peguei casos assim, pá, que são óbvios que ele vai sair mais fácil. Por quê? Porque é óbvio, porque a tatuagem é preta, porque a tatuagem ela é mais antiga, tal, e me surpreende porque o pigmento não vai embora de jeito nenhum. Sério. Não vai embora de Falam jeito que nenhum. a vermelha, a tatuagem vermelha não A vermelha, sai. a azul são as classicamente mais difíceis Tá. de sair. E assim, a gente usa técnicas para facilitar aquela remoção e a gente não tem como prever se aquilo vai sair em 2 sessões ou em 12. Tá. E não E falam que adianta. dói muito. Mas aí a gente injeta anestésico para poder facilitar a remoção. Sim. Mas aí o que acontece? A questão da estria é a seguinte: qual que é o melhor momento para você fazer a micropigmentação de estria? Você já foi com o médico, você já fez uma avaliação médica daquela estria, você já afinou aquela estria, a estria ela já não tem relevo e ela já tá fininha, aí você vai para micropigmentação de estria. Beleza? Beleza, tá bom. Você tem que ir para um profissional que manje de micropigmentação de estria. É diferente a pessoa fazer lábio, é diferente a pessoa fazer sobrancelha, é diferente a pessoa fazer estria. Tá. Beleza. Não é o mesmo nada. Supondo que você foi para uma pessoa que manje de estria. Gente, é que nem você pintar um negócio com lápis de cor. Entendeu? O lápis de cor, ele é o lápis de cor e ponto. Você vai tomar sol, você vai pigmentar a pele ao redor. A Sim. pele que você pintou com aquele lápis de cor, ela não vai pigmentar. Então, é óbvio que aquela tinta utilizada para aquela pele naquele momento, ela vai permanecer daquele momento. Enquanto a pele ao redor, ela pigmentou pela melanina que você expôs à radiação, aquela pele ali pigmentada pelo pigmento da tatuagem, ela vai permanecer daquela cor. Então, você vai ficar colorida de forma diferente. Tipo, você nunca mais pode tomar sol. Entendeu? Ou, tipo, ter isso de forma consciente. Exatamente. Sabendo que você vai tomar sol e vai ficar tudo invertido, né? Exatamente. Agora, assim, eu acho que parte dos maquiadores que fazem a micropigmentação dar essa orientação para quem faz a micropigmentação de estria. E eu acho que isso daí deveria ser acho que a pessoa podia ter também um pouquinho desse conhecimento. E aqui no olho? A olheira eu acho péssima, ideia péssima de fazer. Aliás, Não é a olheira perigoso? A olheira, e tem aquela história, como chama? Como chama aquela história de fazer a maquiagem na cara? Ai, eu vi, tipo um airbrush. Mas não, Não, o pessoal faz com micropigmentação, faz na cara inteira. Eles furam, é horrível. Ai, tem um nome esse negócio. Eu já vi, gente. Bom, é como se fosse assim, é uma maquiagem definitiva no rosto inteiro, que faz com um dermapen, que faz com uma técnica de micropigmentação no rosto inteiro, infundindo pigmento. Mas é pra quê? Pra ficar com a cara já, tipo, meio uma base? Pra você ficar com uma maquiagem no rosto inteiro. Bom, a questão é assim, aquele pigmento, do mesmo jeito que ele vai saindo, conforme a micropigmentação da sobrancelha sai, do lábio sai e tal, ela vai saindo do rosto. Então, num primeiro momento vai ficar bonito, depois ela vai saindo, ela vai manchando. Vai ficar meio encardido, assim. Vai ficar encardido. Tá. Segundo, você nunca mais vai poder fazer algum laser que seja sensível a pigmento, senão você explode, senão você machuca, senão você faz bolha. Nem aqui onde a pessoa fez a olheira. De jeito nenhum. Então, De jeito tipo, nenhum. Mega. Essa mesma, mega. Mas só que é a mesma coisa pra quem fazia. Porque eu lembro na época, cara, a galera que fazia esse delineado aqui. Uhum. É a mesma coisa. Tipo, pra tirar isso, deve ser um caótico e outro que você não pode fazer nenhuma intervenção, um laser, por exemplo, em cima desse lugar. Quando você faz o laser, a micropigmentação do delineado, quando eu, Camila, vou fazer a remoção, eu só consigo fazer até onde eu consigo estirar a pele do olho para essa parte onde a gente tem o rebordo orbitário. Então, aonde eu consigo rebater e eu consigo você tem que tirar sentir... do olho. Quando eu consigo sentir o rebordo orbitário, então eu consigo rebater em cima do osso, eu consigo disparar o laser. Então, aqui em cima, nunca. Aonde eu tenho que usar o protetor intraocular, eu não uso. Porque aí eu já tenho a linha ciliar, onde eu já tenho os pelinhos, aí eu sei que eu vou danificar o pelo. Aí eu sei que na primeira sessão, onde eu danifico o pelo, eu vou disparar em cima do pelo, vou pegar o pelo, mas eu não vou matar o pelo. Então, tudo bem. Na segunda sessão, eu posso causar uma fibrose daquele folículo.
Aí o pelo já não vai nascer mais. Na Ma- terceira, eu mato. Na quarta, eu mato. Aí a pessoa já não tem mais pelo Mas ali. e quem então faz esses. É que eu nunca fiz esse Da negócio da micropigmentação de sobrancelha, sobrancelha? porque é em cima do pelo. Aí você vai tirar, quando você for tirar essa, ou te remover essa Não, quando a micropigmentação, gente atinge o faz. pelo? Não, porque quando a gente faz a remoção da sobrancelha, a gente consegue rebater bastante. A gente faz essas manobras com a própria mão mesmo. A gente rebate e a gente vai disparando entre o pelo. Depende do laser que você usa, depende da técnica que você usa, depende do tamanho do spot do disparo. Você consegue disparar entre o pelo, entendeu? Tá. Ah, você consegue puxar o pelo e É, disparar. eu vejo umas mãos de paca por aí disparando, eles disparam no meio de todos os pelos aí, entendeu? Você dispara uma vez, o laser de pelo, o laser de micropigmentação, o laser de pigmento, ele não é específico para pelo. Então, ele não vai destruir o folículo. Só que de tanto você disparar de uma forma inadvertida naquele local, ele vai interpretar aquele pelo ali também como um pigmento. Aí você vai causar uma fibrose. Aí o coitadinho do pelo, depois ele não vence aquela fibrose, ele não consegue sair. Entendi. Aí você pode Gente, ter é que eu falo, eu uma vejo às área de vezes alopécia. aquelas. Eu tenho uma tia minha que na época ela fez esse delineado, ficou verde. É, fica bonito, né? Ficou verde. Aí eu vejo Fica. minha tatuagem, ela também ficou meio É, verdinha. elas ficam mesmo. Tem gente que não fica. Tem gente que fica, ela fica pretinha. Porque eu acho que isso tem a ver com o tempo e tem a ver com a pele, né? E com exposição à radiação a longo prazo. O verdinho. O verdinho. Porque essas pessoas que faziam antigamente, ela fica com aspecto esverdeado. Você vê que é um. Elas têm menos metais na Ah, formulação. entendi. Tá? As tatuagens mais antigas, elas tinham muito metal na formulação. As mais novas não têm metal. Minto, elas têm metal, mas elas têm uma quantidade muito mínima de metal. Então, quanto mais metal tem na formulação, maior é a reação que tem. Então, mais fácil é para a gente retirar, mas ela dá mais alteração de coloração a longo prazo. Então, as Entendi. mais novas, elas dão menos alteração. Então, a longo prazo elas vão ficar um pouco mais bonitas a longo prazo do que as mais antigas. Então, as mais antigas ficavam verdes, as mais atuais elas vão ficar menos verdes. As minhas ficaram bem verdes todas. É, E a pessoa, quando ela tira a tatuagem, costuma ficar um branco, né? fica um ghost, fica. Mas só que com sol, nem com sol sai. Não, porque às vezes esse ghost, ele geralmente é causado por uma fibrose, que é uma E aí cicatriz. fica tipo uma É, cicatriz. é aí que a pessoa muitas vezes vai e lança a mão de uma micropigmentação cor da pele para tirar um pouco desse aspecto mais fibrótico, desse aspecto mais esbranquiçado. Porque daí você pinta e deixa E da fica a mesma cor da cor. pele. E outros decidem fazer outra É. tatuagem em cima. Porque pode ficar assim, isso é descrito em literatura, que você pode ter um aspecto esbranquiçado dessa pele onde você remove e não adianta. Você pode lançar mão das melhores técnicas que você tem hoje a laser, você deixa quase sempre um pouco de esbranquiçado. E isso causa algum tipo de prejuízo para a pele, a tatuagem, ao longo do tempo? Existe estudo falando que causa algum tipo de câncer de pele? Polêmico. Polêmico? Polêmico. Polêmico? Então não vou falar. Bem polêmico esse. Eu não perguntei nada polêmico. Olha eu, É, polêmica. esse é. Fica em cima do muro. Tem, não, mas tem polêmica sim, porque na hora que você explode o pigmento, você tem liberação de uma série de fatores ali, uma série de ativos, uma série de metais, tal, e isso, eu já li alguns estudos falando que você pode sim ter a liberação de algumas coisas que são cancerígenas, mas assim, eu vou te falar que não são estudos que têm muito peso. Estudos, publicados em Não revistas. são ali nada que tenham muito peso. Mas considerando que a maioria dos pigmentos hoje em dia, eles tendem a ser desenvolvidos com uma quantidade menor ainda de metais, então imagino que a gente está cada vez mais seguro. E, Cá, para a gente finalizar, eu queria que você desse uma dica Que para, dica? para as pessoas que estão nos vendo Hum. sobre como criar um hábito e uma rotina para cuidar da pele e deixar ela cada dia mais saudável. Como que eu crio esse hábito? Criar um hábito pensando em eu vou cuidar da minha pele como se fosse escovar os dentes. Por que a pessoa precisa cuidar? Porque eu falo que quando ela quer emagrecer, ela tem uma motivação. Ela tem um objetivo. Porque se ela não tiver um objetivo muito consistente, isso não dura.
Aí ela vai lá e larga. Ela precisa ter um objetivo com a pele. Olha, eu tava lendo até, esse final de semana eu tava fazendo um curso de acne e rosácea, que é um tema que eu amo. Foi uma coisa que me pegou bastante, porque eu acho que, assim, o princípio básico que a gente tem que ter é que toda pele precisa de limpeza e toda pele precisa de hidratação. Eu acho que um dos maiores erros que as pessoas cometem é achar que a pele, principalmente a pele oleosa, ela é uma pele que ela precisa ser limpa de forma excessiva. E ela precisa ser limpa de uma forma com muitos ativos à base de álcool, muitos ativos à base de esfoliantes e muitas coisas que retirem a oleosidade da pele. Eu acho que a gente tem que partir do princípio que é limpeza, hidratação e protetor solar. Se a gente tiver esses hábitos que são simples, então todo dia limpar. Putz, eu vi uma doida, gente, que doida. Ai, gente, eu vejo cada coisa na internet. O quê? Eu sei que era pra ser básico agora, mas não consegui. O quê? Puta, essa doida falou assim ontem. Como é que foi, gente? Ai, não, porque eu vi uma turca, russa, sei lá, que katsu que foi. Que eu não lavo mais a pele. Eu falei, mas que katsu, mas que você não lava mais a pele? Eu vi, porque não pode ficar lavando a pele. Que agora eles estão numa vibe de falar que não pode mais ficar lavando a pele o tempo Doida, inteiro. deixa eu falar uma coisa. Quase que eu falei, doida, deixa eu te explicar. Lava, você tem que lavar a pele. Lava porque quando você lava, você tira a gordura em excesso, você tira a sujidade, você tira a poluição, você tira a célula morta. Então, vamos colocar cada doida no seu lugar. Se você fala de beleza, você fala de beleza. Se você fala de malhação, você fala de malhação. Não fala do que você não sabe, senhora. Porque você influencia um monte de gente a fazer o mesmo. Mas então... Ela falou pra não lavar. Falou pra não lavar. Mas só que eu vi isso até. Eu vi uma pessoa falando, ai, não pode mais. Eu falei, eu sempre lavei minha pele. Não pode mais lavar a pele todo dia agora. Continuando. Não pode mais lavar. Então, as dicas principais são hidratação. Ó, eu decorei. Lavar a pele Estou raciocinando. e passar protetor solar. Lavar a pele, hidratar e passar protetor. Se você tem uma pele acneica, se você adolescente tem uma pele com acne, oleosa, você tem que lavar a pele e você tem também que hidratar a pele. Se você tem uma pele com rosácea, se você tem uma pele que fica vermelha com frequência, se a tua pele fica irritada, se a tua pele descama, se a tua pele tem coceira, tem que hidratar, tem que ter uma rotina de skincare. Básico é lavar o rosto com produtos que sejam gentis com a pele. Você tem que usar protetor solar, que tenha de preferência um veículo que seja fluido e de preferência com fator de proteção solar no mínimo 30. E sempre passar novamente. Por exemplo, essa luz aqui super prejudica. Todas as luzes a gente tem que se proteger. Então, luz de dentro de casa, luz de fora de casa. O protetor solar, preferencialmente com cor, ele é sempre melhor do que um filtro solar sem cor. Tá. E a reaplicação do filtro pelo menos 1 a 2 vezes ao dia. Viu? É isso. 1 a 2 vezes por dia. E se você for pra academia, depois você tem que passar de novo. Você lava bem o rosto, você passa antes, treina, lava o rosto, tira o suor e passa protetor de Pode novo. sim, se não for fácil de você aplicar e reaplicar, lavando o rosto, besunta por cima mesmo, não tem problema. Eu coloco o meu protetor ali do lado do meu carimbo, ali tem na minha mesa. Tem um pozinho agora também. Mas o pó... É que você falou que não funciona tanto quanto o pó, fluido. ele confere um fator de proteção solar por depósito inferior ao fluido. E tem também um complementar, que é em cápsula. Que você pode complementar o uso do fluido, né? Principalmente quando você vai para viagem, você vai para praia. O filtro solar em cápsula, ele não é um filtro solar que substitui o fotoprotetor tópico. Tá? Mas ele é um antioxidante oral que ele ajuda a você não inflamar tanto quando você se expõe à radiação. E é o polipódio leucotomus, é o picnogenol, a luteína, que são antioxidantes orais. Eles ajudam a você não ter a inflamação causada pelos raios UVA e UVB. Então, eles ajudam a você que tem melasma, não ficar tão pigmentado, você que tem uma doença mais fotossensibilizante, como uma rosácea, por exemplo, não ficar tão vermelho, tão pigmentado. Eu achei que da última vez que eu fui viajar, eu passei o fluido e tomei também, usei o tópico de acordo com as suas recomendações. E ficou menos... Fiquei menos vermelha. Eu não fiquei vermelha, não fiquei ardendo, mesmo passando protetor solar. E a cor dura mais. Dura bem mais. Tipo, você não descasca, você fica com a cor bem mais bonita. Que é o que as pessoas têm medo. Eu vou usar, então eu não vou ficar bronzeada. Não, nada a ver. Nada a ver.
Mas, Cá, super De obrigada. nada. Adorei. Ai, eu quis fazer meio Jô. Hã? Eu quis fazer meio Jô. Da próxima vez me serve um álcool. Né? Obrigada, gente. A conversa foi espetacular. Sigam a Cá no Insta, @CamilaCiarleglio. Falei direitinho? Sim, senhora. @CamilaCiarleglio. E também leiam a coluna dela na Isto é Bem-Estar. Agradeço muito a presença de vocês terem assistido. E sempre mandem dúvidas pra gente. Obrigada, Cá. Obrigada. Beijo.